gente benefícios, a gente consegue cumprir com aquilo que a gente traz, que a gente tinha traçado para o nosso dia, ou para a nossa semana, ou para o nosso mês. Porque sem fazer isso, a gente não ia conseguir cumprir com os nossos objetivos, com as nossas metas. Então, esse daqui foi o resultado do Jamboard. E é muito legal quando vocês falam assim, quanto aprendizado a gente teve, né? E quanto aprendizado a gente continua tendo, né? Então, e tem uma fala que vocês colocaram aqui também que é muito legal, assim, o quanto essas competências estão interrelacionadas, conectadas. Como que eu não consigo praticar uma e ao mesmo tempo perceber que eu estou praticando a outra também. E isso é muito legal quando vocês trazem, porque a gente sempre fala isso. Não existem paredes entre elas. Quando a gente pratica uma, automaticamente eu percebo o quanto eu estou praticando a outra também, ou quanto a outra também está sendo interferida, né? Então, obrigada, Rui. É ele que entrou aí, desejou boa formação e já saiu? Foi isso, Mar? Foi basicamente isso, que ele está lá na turma, passou aqui rapidinho só para me passar o rosto. Ótimo, eu vi ele aqui, me deixou um recadinho. Isso, Então, isso é muito bom para nós, porque agora sim eu estou gravando o encontro, tá? Ai, que bom. Obrigada, Mar. Obrigadão. E aí, assim, o quanto de fato vocês trouxeram. E por que é importante, gente, a gente falar? Esse é o caminho que a gente tem que fazer e que a gente tem que marcar agora nesse ciclo. Então, assim, eu sei a definição da competência, eu sei do que eu estou falando, então eu sei o que é a definição de foco, de persistência, de responsabilidade, por exemplo. Aí eu penso, por que a gente trouxe a história da prática? Porque, na verdade, a gente só consegue visualizar essa competência ao exercitar essa competência. Então, ao exercitar, durante a prática, eu consigo perceber o quanto eu exercito mais ou menos. E ao exercitar, eu consigo perceber os efeitos disso, ou seja, as relações com outras competências socioemocionais, os impactos disso na minha vida pessoal, profissional, na minha comunidade. Aí vocês imaginem isso para o estudante. Então, por isso que é tão importante a mediação do professor. Quando o professor consegue fazer um exercício como esse, por exemplo, e pede para o estudante trazer a prática, trazer assim, então tá, você acha que você pratica essa competência? Me conta em qual momento você pratica essa competência. Me dá um exemplo, por mais simples que ele seja, ele começa a ter consciência dessa prática. E aí, ao ter consciência dessa prática, ele começa a ter consciência dos resultados que essa prática traz para a vida dele. Seja no aprendizado cognitivo, seja para lembrar que eu preciso ter persistência para terminar um exercício de matemática que está muito difícil, que eu não consigo fazer. Então, ele consegue ver, ele consegue ter consciência dos impactos desse exercício na vida. E aí ele começa a ver no ambiente escolar, mas também fora da escola. Então, essa é a relação. Por isso que é tão importante quando a gente fala da mediação do professor. O professor como essa pessoa que ajuda e que é corresponsável nessa trajetória para o estudante perceber como é que ele está fazendo esse desenvolvimento. Está claro até aqui para vocês? Então, a gente está fazendo esse exercício e já está fazendo uma retomada, tá bom? Qualquer questão, vocês tragam aqui no chat, o chat está aberto e a gente vai falando. Então, o próximo slide a gente começa a falar sobre os resultados do questionário. Para os resultados do questionário, então, esse olhar sobre essa nossa trajetória desse primeiro ciclo. Quantas pessoas participaram, né? Quantas pessoas participaram e quais foram os encontros que a gente está olhando para trás? Nós tivemos 46 questionários respondidos. Desses 46, nós trouxemos as questões principais. Quais foram os dias dos nossos encontros? Nós começamos no dia 12 de agosto, 12, 19 e 26. Fizemos uma pausa de 2 semanas, retomamos no dia 16 e no dia 23 e fechamos o ciclo 1. Todos os ciclos vão ter 5 encontros. Ao final de cada 5 encontros, na próxima semana, a gente tem um encontro como esse, que é um encontro de retomada. Daí vocês preenchem o questionário e a gente traz para esse encontro, tá bom? Então, eu agradeço muito os 46 respondentes, porque foram vocês que deram subsídio para a gente fazer esse encontro de hoje. Então, o encontro do Tira Dúvidas, ele só é possível a partir do conteúdo que vocês trazem para a gente. Então, esse é o nosso contexto, a partir do qual a gente traz os conteúdos para trabalhar. A primeira questão que a gente traz no questionário foi uma questão que é a seguinte:
qual competência socioemocional que você acredita ter exercitado mais ao longo desse caminho. Então, antes, eu vou só fechar o chat aqui, antes de trabalhar com os dados que a gente tem aqui, eu queria pedir ajuda. Hoje, gente, nosso encontro vai ser cheio de pedir ajuda, tá? Então, a ajuda de agora é o seguinte: eu queria de uma outra pessoa que até agora não falou nos nossos encontros, que não trouxe nenhuma questão, que colocasse para a gente, nessa pergunta, o que você respondeu, qual a competência que você trouxe. Então, vamos lá.